Olá a todos, sou o Dr. Antônio Ribeiro, especialista em gastroenterologia com mais de 40 anos dedicados exclusivamente à saúde intestinal e este ano completei 71 anos. Durante o meu tempo no hospital, creio que o problema que os pacientes mais partilhavam comigo, e com maior frequência, era a questão da prisão de ventre. É algo que está intrinsecamente ligado à nossa vida, algo extremamente importante, mas como é um assunto que muitos não se sentem à vontade para falar abertamente, acabam por sofrer sozinhos em silêncio. Na verdade, até nós, médicos, passamos por isso. Entre colegas, pedimos conselhos uns aos outros e partilhamos vários métodos sobre o que fazer. Por isso, hoje, coloco a honra dos meus 40 anos de carreira médica à disposição para ensinar uma estratégia infalível que resolverá de uma vez por todas esse sofrimento persistente para a nossa família do canal Vida Saudável 60+. Claro que ouvir dizer beba muita água, coma muitos vegetais ou tome probióticos são todos bons conselhos. No entanto, para aqueles que tentaram tudo isto durante décadas e o intestino parece não se mexer, vocês vieram ao lugar certo. Vou dar-vos a resposta direta: não se trata de medicamentos caros ou exercícios exaustivos. Logo ao acordar, só precisam de duas coisas: manteiga e vinagre de maçã. Agora devem estar a pensar: mas que conversa é esta de um médico recomendar manteiga e vinagre? Será que este doutor envelheceu e começou a dizer disparates? Mas acreditem em mim e experimentem por apenas 3 dias. Se tudo correr bem, logo na manhã seguinte começarão a sentir o milagre do conforto abdominal. Aquela pedra de fezes acumuladas que nem os remédios resolviam sairá de forma refrescante, e a barriga inchada irá desinflamar visivelmente. Neste vídeo, vou explicar de forma muito simples a lógica surpreendente de por que razão esta combinação de manteiga e vinagre de maçã faz o intestino parado voltar a funcionar. Vou revelar todos os meus segredos: quando, que tipo de manteiga e vinagre, e como consumir para ser mais eficaz. Por isso, não percam nenhum detalhe do vídeo de hoje. Bem, a maior dúvida deve ser como é que a manteiga e o vinagre de maçã curam essa prisão de ventre terrível. Vou explicar passo a passo, comparando os nossos órgãos a uma corrida de estafetas. Muitos pensam que a prisão de ventre acontece apenas porque o intestino é preguiçoso ou não tem força. Mas não é assim. O intestino nunca trabalha sozinho. A nossa digestão é como uma corrida de estafetas onde o estômago, o fígado e, por fim, o intestino passam o testemunho uns aos outros. Estes 3 órgãos têm de cumprir o seu papel por ordem para que o último corredor, o intestino, possa correr com força. Primeiro, a comida entra no estômago. O primeiro corredor, o estômago percebe: ah, entrou comida. Vamos digerir. E liberta ácido gástrico em abundância. Este ácido gástrico é o sinal que passa o testemunho ao segundo corredor, o fígado, dizendo: agora é a tua vez. O fígado, ao receber o testemunho, liberta um líquido digestivo crucial chamado bilis. Finalmente, a bilis passa o último testemunho ao intestino, dizendo: acorda e corre. Só ao receber este último testemunho é que o intestino começa a contrair-se com vigor e a empurrar as fezes para fora. No entanto, o que acontece se um destes corredores se sentar a meio da corrida? Se o ácido gástrico for fraco ou se a bilis não sair, o último corredor, o intestino, não recebe o testemunho. Ele pensa: parece que hoje não preciso de correr, e fica parado. Esta é a verdadeira face da prisão de ventre crônica, que não melhora mesmo com medicamentos ou probióticos. Por muitos probióticos caros que tomem ou montanhas de fibras que comam, se a corrida de estafetas for interrompida a meio, o intestino não se mexe. E por que razão esta corrida parou? O culpado, surpreendentemente, está em hábitos alimentares que acreditávamos piamente serem saudáveis. Especialmente na idade dos membros do Vida Saudável 60+, todos temos muitas preocupações. Ouvimos dizer que com a idade a digestão piora, que engordamos, que os vasos sanguíneos não estão bem. Ouvimos tanto isto que tendemos a evitar a gordura a todo custo. No consultório, vejo sempre isto: pessoas que comem carne apenas cozida para tirar a gordura, que evitam refogados e comem apenas saladas frias para sentir o estômago leve. Mas é precisamente esta dieta sem gordura que torna o nosso primeiro corredor, o estômago, preguiçoso. Como não entra comida gordurosa, o estômago pensa: hoje não tenho muito trabalho, não há muito para digerir, e para de produzir ácido gástrico. Sem o testemunho do primeiro corredor, o fígado, o segundo corredor, também não sente necessidade de produzir bilis e, eventualmente, o sinal não chega ao intestino. É um ciclo vicioso. Até aquela salada que comem a pensar na saúde quase não estimula a produção de ácido gástrico, razão pela qual muitos se queixam de estômago estufado e gases após comê-la. Esta é a razão de o nosso corpo ter parado. Então, como reiniciar esta corrida? Exatamente. Temos de ligar o primeiro sinal que foi interrompido.
Temos de disparar o tiro de partida para que o estômago produza ácido gástrico com força. A chave mais poderosa para esse sinal de partida é a boa gordura. Quando uma gordura limpa e adequada entra no estômago, este fica alerta, finalmente tem o trabalho. Começa a produzir ácido gástrico, e, com esse sinal, o fígado liberta bilis e o intestino volta finalmente a correr. Por isso mencionei a manteiga. A manteiga funciona como sinal de partida que reinicia o processo digestivo parado da forma mais rápida e eficaz. Podem estar a pensar, doutor, eu não costumo ter manteiga em casa. E agora? Não se preocupem. Se não tiverem manteiga de momento, podem usar óleo de perila, ou linhaça ou azeite de boa qualidade. O importante é ligar o sinal com gordura limpa. No entanto, há uma razão especial para eu destacar a manteiga hoje. Enquanto outros óleos apenas dão um sinal de partida, a manteiga é como dar um suplemento nutricional especial diretamente ao último corredor, o intestino. A manteiga contém um componente muito especial chamado ácido butírico. Pensem no ácido butírico como o alimento especial do intestino. É o combustível de elite que as células intestinais consomem diretamente para ganhar força. Tal como nós precisamos de comida para trabalhar, as células do intestino precisam de ácido butírico para terem energia. Quando o ácido butírico é fornecido, as células intestinais ganham vigor e conseguem empurrar para fora as fezes acumuladas de há muito tempo. Além disso, o intestino torna-se um ambiente muito mais favorável para as bactérias boas, probióticos, crescerem. É por isso que muitos dizem que, após comerem um pedaço de manteiga de manhã, sentem a necessidade imediata de ir à casa de banho. Agora que sabem que a manteiga é boa para a prisão de ventre, precisam de saber qual comprar. Imaginem que vão ao supermercado. Na secção de laticínios, há muitos produtos com aspectos e nomes parecidos. Aqui é muito importante: não podem comer qualquer uma. Existem muitas manteigas falsas que podem ser veneno. Vou ensinar-vos a distinguir a manteiga que cura da que adoece. Primeiro, o que devem evitar a todo custo são as margarinas ou produtos rotulados como manteiga processada. Na verdade, isso não é manteiga, mas sim óleos vegetais endurecidos artificialmente com corantes e aromas para parecerem manteiga. Estas gorduras falsas, em vez de fortalecerem o intestino, irritam a parede intestinal e podem causar inflamação. Podem acabar com uma enterite ao tentar curar a prisão de ventre. Como encontrar a manteiga verdadeira? É simples. Virem a embalagem e leiam a lista de ingredientes. Uma manteiga de qualidade tem uma lista muito curta. Procurem apenas 2 itens: nata creme, de leite, e sal ou apenas nata. Se na lista houver nomes difíceis que não entendem, como emulsionantes, aromas artificiais ou gordura vegetal, deixem-na na prateleira. Se puderem, escolham uma manteiga de pasto, grass-fed, de vacas que comeram erva e não rações de milho. Mas, indo um passo mais além, o que eu mais recomendo aos meus pacientes é a manteiga ghee. Pode ser um nome estranho, mas é basicamente manteiga de pasto purificada, onde foram removidos componentes que os idosos têm dificuldade em digerir, como a lactose e a caseína. O melhor é que aquele ácido butírico, o combustível especial do intestino, está muito mais concentrado na ghee. Por isso, para obter o melhor efeito, a ghee é a melhor escolha. Agora já entendem a parte da manteiga, certo? Dá o sinal de partida e fornece combustível ao intestino. Vamos então ao vinagre de maçã. Devem estar a questionar: doutor, a manteiga eu percebi, mas por que razão o vinagre? Se a manteiga é o combustível, o vinagre de maçã é o megafone que acorda o primeiro corredor da nossa corrida de estafetas. Como disse, a digestão começa no estômago. Mas o grande problema dos nossos idosos é que o estômago está cansado, e mesmo ouvindo o sinal, não consegue correr. Com a idade, muitos dizem: sinto azia e acham que tem excesso de ácido gástrico. Mas na minha experiência clínica, o contrário é muito mais comum. O estômago não tem força e produz muito pouco ácido. Por haver pouco ácido, a comida não é digerida, fica parada no estômago a apodrecer e a criar gases, e é esse refluxo que causa azia. Como o primeiro corredor está fraco, não passa o testemunho ao fígado, a bilis não sai e o sinal não chega ao intestino. Neste momento, o vinagre de maçã atua como megafone. O seu principal componente, o ácido acético, envia um sinal forte ao estômago cansado: acorda. Falta ácido, produz mais ácido gástrico agora. Quando o vinagre de maçã acorda o estômago, este começa a libertar ácido gástrico com força. E o que acontece? O primeiro corredor ganha energia, passa o testemunho ao fígado, a bilis flui e o sinal chega ao intestino. Por isso, a combinação de manteiga, sinal de partida, e vinagre de maçã, apoio ao primeiro corredor, é a parceira ideal para reiniciar a digestão. Mas, ao comprar o vinagre de maçã, também não pode ser qualquer um. Procuramos um vinagre medicinal.
No supermercado, há vinagres transparentes e bonitos, mas esses são geralmente para temperar e dar sabor. São filtrados e muitas vezes feitos rapidamente com álcool. O verdadeiro vinagre de maçã que procuramos não é tão bonito. Leiam o rótulo e procurem as palavras fermentação natural ou não refinado. E o mais importante, olhem para o fundo da garrafa. Devem ver algo turvo, como resíduos. Isso é a mãe do vinagre, uma colônia de enzimas vivas e bactérias benéficas. Só o vinagre com a mãe pode atuar como megafone para acordar o estômago. Haverá quem diga: doutor, o meu estômago é muito sensível, o vinagre dói, ou não encontro esse vinagre com a mãe no meu supermercado. Não se preocupem. Se o vinagre for demasiado forte ou difícil de encontrar, podem usar limão. Adicionem sumo de limão espremido. O ácido cítrico do limão faz um papel semelhante ao ácido acético do vinagre. Não terá todos os benefícios da mãe, mas servirá para enviar o sinal ácido ao estômago. Agora que temos a manteiga certa e o vinagre certo, como e quanto consumir? Vou dar-vos a receita de ouro para trazer conforto ao vosso estômago. Anotem num papel. Esta é a minha receita especial que deu melhores resultados a quem sofria de prisão de ventre severa. Devem consumir logo ao acordar, em jejum. Preparem uma chávena de água morna, cerca de 200 ml. A água não deve estar a ferver. Deve estar morna, agradável para beber. Adicionem uma colher de chá, não de sopa, de manteiga ghee. Depois, adicionem uma colher de chá de vinagre de maçã com a mãe. E aqui vai o meu segredo extra: uma pitada de sal marinho de boa qualidade. Podem perguntar: doutor, mas não devemos comer pouco sal? Esta pitada de sal ajuda no equilíbrio mineral e facilita a absorção da água e da gordura. Resumindo, água morna mais um colher de chá de ghee mais um colher de chá de vinagre de maçã mais pitada de sal. Misturem bem e bebam em jejum matinal, saboreando devagar. Se não tiverem ghee, usem óleo de perila ou azeite virgem. Se o vinagre de maçã causar desconforto, substituam por meia colher de chá de sumo de limão. Mas lembrem-se, a combinação ghee e vinagre de maçã é a mais potente para reiniciar a corrida de estafetas do corpo. Muitos perguntarão: doutor, eu tenho refluxo, como posso tomar vinagre em jejum? Na verdade, essa azia pode ser o maior sinal de falta de ácido gástrico. Se o estômago produz pouco ácido, a comida apodrece e cria pressão, fazendo com que o pouco ácido e os gases subam. É por isso que, ao introduzir um pouco de ácido com o vinagre de maçã, o estômago recupera a função, digere melhor e a azia muitas vezes desaparece. Claro que, se tiverem uma úlcera gástrica ativa com sangramento, devem ter cuidado, mas para a maioria com má digestão crônica, este método ajuda muito. Outra pergunta comum: doutor, eu retirei a vesícula biliar, posso comer manteiga? Esta é uma excelente questão. O fígado produz a bilis e a vesícula é apenas o armazém. Sem a vesícula, o fígado continua a produzir bilis, mas como não há armazém, se comerem muita gordura de uma vez, o corpo tem dificuldade em digerir. Por isso, estas pessoas precisam de adaptação. Comecem com uma quantidade mínima, apenas a ponta da colher de chá de manteiga. Deem sinal ao fígado para ele se preparar para libertar bilis aos poucos. Se sentirem bem após alguns dias, aumentem a quantidade muito lentamente. O vinagre e a água salgada que ensinei ajudam na secreção da bilis, por isso, com paciência, conseguirão adaptar-se. Se chegaram até aqui neste vídeo longo, vocês são seguidores dedicados do Vida Saudável 60+. Agradeço sinceramente. O vosso desejo de resolver a prisão de ventre e a vossa atenção são as atitudes mais importantes para manter a saúde até aos 100 anos. O segredo é encarar este método não como um trabalho de casa chato, mas como um hábito matinal prazeroso de despertar o corpo. Ao beber esta mistura de manteiga e vinagre, não estão apenas a resolver a prisão de ventre momentânea. Estão a dizer ao vosso estômago, fígado e intestino: vamos trabalhar com força hoje. É um compromisso convosco mesmos de que, mesmo aos 70 ou 80 anos, manterão a capacidade de evacuar com facilidade. Não são medicamentos caros que mudam a vossa vida, mas sim estes pequenos hábitos e a constância. Espero que a minha história tenha tocado o vosso coração. Lembrem-se que eu, com 71 anos e 40 anos de experiência, também pratico isto todas as manhãs. A vossa nova juventude começa amanhã de manhã com esta chávena morna. O que vão fazer primeiro? Comprar a ghee? O vinagre? Ou praticar já amanhã? Escolham uma opção, e deixem nos comentários. E quando sentirem a barriga mais leve, partilhem a vossa experiência milagrosa conosco. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de subscrever e deixar o gosto. Partilhem este vídeo com vosso cônjuge ou amigos que sofrem com este problema. Não há nada mais valioso do que sermos saudáveis e felizes juntos. Se tiverem sugestões de temas,
Deixem nos comentários e eu prepararei os próximos vídeos. Obrigado por assistirem. Sou o Dr. Antônio Ribeiro. Muita saúde para vós.